até o momento em que ele disse que não seria da conta da repórter se o Bolsonaro seria ou não assunto, ele estava elogiando o Bolsonaro, estava triste pela situação do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, fez alguns elogios ali, enquanto o presidente brasileiro, com as suas expressões corporais, se mostrava claramente incomodado com aquele assunto. Mas parece, pela entrevista que deu depois, que de fato foi assunto na mesa o nome do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Koba, situação, né, constrangedora, ver o presidente brasileiro reagir daquela forma, demonstrando não ter o equilíbrio emocional necessário para ouvir uma pergunta que lhe era inconveniente, apesar de ser uma pergunta natural, que ele deveria estar preparado para ouvir ali, e aí reage com aquele risinho meio cínico e desdenhando e tal, enquanto o presidente dos Estados Unidos está respondendo a pergunta, está falando. Então, assim, pega mal, no mínimo, esse tipo de reação, porque demonstra que estamos ali diante de alguém que prefere as reações emocionais do que a racionalidade da negociação. Não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista lógico, muito menos do ponto de vista diplomático, político e da negociação que precisa acontecer ali. Então, o tema Bolsonaro claramente é um tema que incomoda muito mais ao presidente brasileiro do que o presidente norte-americano, que apesar de ter escrito aquela carta a Lula lá atrás, quando anunciou a imposição de tarifas aumentadas, digamos assim, contra o Brasil, depois daquilo ele já foi à ONU, já falou na ONU que teve uma química ali nos 30 segundos com que conversou com o presidente brasileiro, e aquilo foi ficando para trás. Por que você vai resgatar? O que o Brasil tem a ganhar com o resgate desse tema? Isso parece uma relação de namorados, que não, eu quero ter razão. Eu não quero ter razão, não. O Brasil precisa que o assunto seja resolvido. Então esse é o ponto principal que acaba sendo colocado de forma secundária diante dessas demandas que só existem na cabeça do presidente e daquelas pessoas que querem usar essa relação com os Estados Unidos como uma arma de comunicação, como uma venda de versões, como um instrumento eleitoral, o que não está em linha com os melhores interesses brasileiros. Ô Roberto Mota, e você, como analisa o assunto Jair Bolsonaro na mesa de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Essa declaração, porque isso foi uma declaração, né, gente? Essa declaração me lembra um clássico da música brasileira, que diz assim: em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga para mim da Casa Branca. Essa, Koba, deve ter sido a famosa indústria petroquímica que o governo brasileiro disse que tinha rolado com o Trump, né? Agora, imaginem por um momento se essa declaração tiver realmente sido feita. Não, olha só, me dá 3 reuniões, só eu, você, os intérpretes, mais 3 ministros do meu lado, 3 secretários do seu lado, e você vai ver que Bolsonaro não é nada. Eu quero que vocês imaginem a cara de Donald Trump ouvindo isso. O que será que o governo brasileiro está planejando